Olá pessoal, vamos falar hoje do RBIF, né, Fundo do Rio Bravo. A premissa desse fundo aqui é ser um reloginho de distribuição, mas na prática o fundo está conseguindo mesmo. Então vamos verificar, né, o que está acontecendo nesse produto aqui. Vamos começar sempre, né, pela análise geral do produto, né, como é que ele está andando. Então quando a gente analisa esse fundo aqui dentro do histórico dele, é um fundo que vinha negociando com ágio, né, nos meses anteriores aqui até o mês de dezembro. Em janeiro ele caiu levemente para o deságio, passou a negociar com 0,98. E agora, mais recentemente, no mês de fevereiro, a gente tem essa situação aqui, tem o fundo fechou o mês negociando a 0,99 do PVP, tá? Outros fatos relevantes que a gente pode fazer leitura aqui, né? O fundo ainda continua sendo um fundo de pequeno porte, né? Ou seja, precisa fazer uma emissão para esse fundo aumentar o patrimonial dele, 61 milhões de reais, praticamente, um fundo muito pequeno ainda. As taxas dele são boas, tá, galera? Então o carrego dele, IPCA mais 8,7, CDI mais 3, ele tem uma fração em CDI também. Isso agrega muito no carrego médio do produto, né? Vocês vão ver que ele consegue rentabilizar bem, justamente por ele ter um carrego interessante. Também é um fundo que faz gestão ativa, vamos falar sobre isso mais adiante. Distribuição dele, né? O fundo entregou 0,91, realmente entrou em linha com o guidance deles, tá? A gente vai passar o guidance aqui certinho. Dividend yield analisado desse 0,91 representaria quase 12%, né? A gente vai ver que o fundo nos últimos 12 meses aí ele está dando quase mais que 13% de rentabilidade. Então, sim, o fundo vem cumprindo a premissa do reloginho, a gente vai ver de forma gráfica isso aí. Já viu 12% esse mês, os meses anteriores está bem nessa linha, bem cumprindo muito bem o guidance, né? E ano passado, o histórico dos últimos 12 meses, acima de 13%. O fundo trabalha também com gestão ativa. Pontos de atenção, esse fundo continua sendo um produto menor, um fundo pequeno, produto com liquidez mais baixa também, beleza? Então vimos a parte geral dele aqui, vamos ver o trabalho que o fundo fez de gestão ativa, é sempre importante a gente acompanhar, né, o que os fundos têm feito nesse requisito aqui, gestão ativa. Então o fundo fez um giro legal, ele aumentou a posição dele na Cajuína, geração eólica, tá? Aumentou a posição na Origem Energia, produção de gás natural, e na Vero, telecomunicações. Aumentou posições nessas três. O que é isso aí? Relação risco-retorno, né, galera? Ou seja, um spread bom, né? Então ele faz essa aquisição aí justamente por o spread tá atraente. A gente vai olhar isso na parte da tabela dele, dos ativos, né? Paralelo também, ele reduziu posições na Anemos, já tinha feito isso nos meses anteriores, para quem não lembra, né, já tinha feito uma redução, fez essa redução aqui, reduziu BrisaNet também, Telecom, em função de fechamento de spread. Então, a moral da história é essa aí, né, fechou o spread, ou seja, a taxa baixou, preço unitário da debênture sobe, o fundo faz o quê? Vende, realiza lucro, né, transfere esse ganho de posição contábil para regime caixa, né, então gestão ativa bastante importante nesse produto aqui. Desempenho dele, como é que está indo, né, galera? Então aqui a gente tem esse gráfico aqui, as linhas gerais do desempenho do produto. Ele fechou base contábil 2,65% de rentabilidade nesse mês de fevereiro. Da onde veio esse resultado aqui? Vem de todo esse gráfico de bridge, né? Então, quando a gente analisa a bridge, a gente vê que veio 0,48% do IMAB, e a maioria desse 2,65 veio do fenômeno que é de compressão, basicamente fechamento de spread das debêntures, ou seja, aumentou o preço unitário das debêntures. Então, 1,91. Se você somar todas essas barrinhas que tem aqui, né, se a gente fizer esse somatório aqui, a gente vai chegar justamente nesse valor de 1,91, que foi o aumento do preço unitário dessas debêntures que ele tem no portfólio dele. Teve mais a contribuição da parte CDI da carteira, mais o giro que ele fez, 0,04%, fechou nesse 2,65, resultado muito bom, né, para um mês aqui. Fechou bem acima dos benchmarks aí, quais a gente acompanha. Rentabilidade dele, últimos 2 meses, é importante olhar isso aí sempre, né? Vem rentabilizando bem, então 13,32%. Acima do IMAB, né? Bem acima do IMAB, né, galera? Bem em linha com o IDA dos infras, então realmente o fundo tem tido uma performance bastante interessante. Então a gente viu o desempenho aqui, agora vamos ver direto a parte dos resultados dele, né? Como é que foi o resultado desse produto aqui? É esse gráfico aqui que mais nos interessa, né? Quanto que o fundo vem pagando. Então a gente analisa aqui a última recorrência dele, olha só, 0,94 no mês de dezembro. Aí quem não lembra, ele entrega sempre no fechamento do semestre uma parcela da gestão ativa, do não recorrente, tá? Então ele entregou aqui o 0,94, entregou 0,90 em janeiro e 0,91 em fevereiro. Como que está isso em relação ao guidance? O guidance é esse aqui, galera. Então, o guidance
Veja, ele é constituído da parcela IPCA, que é 0,35, e da parcela carrego do fundo, que é justamente o spread, né? Então, o somatório das duas vai resultar nesse target mínimo, meta e máximo, sendo, na verdade, o máximo dele aqui 0,93, tá? Então, esse é o teto aqui do guidance dele. E ele coloca essa barra aqui do 0,91, né? Como premissa também para ele estar entregando. Então, 0,91 seria o piso, 0,93 a média das bandas e 0,95 o teto. Então, esse valor, na verdade, que ele entregou realizado de 0,91, ele está entregando mais próximo ao piso, beleza? Então, está dentro do reloginho, o qual ele se comprometeu, né, entregar como um relógio aqui, mas ainda está, né, na banda inferior da meta. Mas se lembrando que ele realiza esses resultados aqui, por exemplo, de giro, gestão ativa, normalmente ele acumula isso aí e a meta é entregar isso aí no fechamento do semestre, tá? Então, a expectativa é que aqui no mês de junho tenha realmente esse rendimento que vem acruado, né, desse gestão ativa que o fundo tem feito na carteira. Então, o fundo basicamente tem cumprindo a promessa, né, de entregar o guidance dele aqui, mas tem que monitorar, né, porque realmente está trabalhando mais próximo à banda mínima aqui. Vamos ver como é que fica com a questão da inflação e tudo mais. O fundo entrega basicamente o que ele tem de carrego, né? Esse é o compromisso, né? Então, o carrego IPCA projetado dele para os próximos 12 meses, que ele está projetando aqui 3,66, mais o carrego real da carteira, tira o desconto, vai dar um IPCA mais 7,8. Então, essa é a premissa de entrega desse fundo aqui, tá? A DRE dele, a gente vê os ganhos. A gente já viu na Bridge, não vou passar, porque a gente olhou no gráfico de Bridge, né? Então, a premissa principal, o ponto central disso aqui é a gente olhar o giro dele também. Então, o que ele fez de gestão ativa das posições, como é que está a carteira. Esse fundo ele tem feito um trabalho interessante de giro, tá? Então, marquei aqui algumas posições que ele trabalhou, por exemplo, essa origem energia, né? A produção de gás natural, veja que tem um spread bem interessante, né? Um spread de 8,4 aqui. Ele aumentou posição. A BrisaNet, que ele vendeu, está marcada de verde aqui. Ele vendeu ela com o spread aqui de 5,77, né? O cupom na aquisição, tá? Então, ele se desfez dessa posição aqui. Fez esses giros pontuais aqui para melhorar, justamente botar o dinheiro no caixa, né? Acho que o fato mais relevante do mês, do desempenho, né, não só para esse produto, como para todos os FIINFAs no mês de fevereiro, foi justamente esse aumento de preço unitário nas debêntures, né, que foi devido a uma corrida, né, para a compra desses produtos. Então, as debêntures onde teve mais procura tiveram maior valorização. A gente olha nesse gráfico de cascata, a questão justamente aqui das 5 primeiras aqui, isso aqui está em ordem crescente, né? Então a gente tem aqui, ó, vou até aumentar para a gente olhar com calma aqui, ó. Vamos lá. VRDN 12, a Origem, essa origem energia, que é a gás natural, né? A CNRD, a EAB e a HVSP. Essas foram, a Quatá também, energia aqui, foram as que mais aumentaram. Então a gente tem aqui a Hélio Valgas, né, Solar, HSV, a gente tem a Quatá, que é a produção aqui de açúcar e etanol, né? A gente tem a Origem, que é a gás natural, e mais essas duas aqui foram as que mais contribuíram positivamente com aumento de preço unitário. Quer dizer que o mercado está indo atrás destas debêntures específicas aqui, por isso o preço delas valorizou. Essa valorização é sempre contábil, né? Para o fundo colher os frutos da valorização, ele tem que performar a venda e trazer esse resultado à caixa. Então a gente bate muito nessa tecla aqui, mas tem que lembrar que esses produtos, né, trabalham com regime competência. Então ele entende o regime competência, ele pode fazer a distribuição, afinal de contas, né? O dinheiro está ali dentro do produto, basta apenas realizar as transações para trazer a caixa, né? Mas o dinheiro realmente está no regime contábil, que é o regime competência que esses fundos costumeiramente trabalham. Então, o resumo da ópera aqui do vídeo, o fundo vem conseguindo manter essa premissa de ser um reloginho de distribuição, embora assim está seguindo mais próximo à banda mínima da distribuição, mas tem feito uma gestão ativa interessante, ou seja, são esperados ao final do semestre, né, no mês de junho, realmente o fundo fazer aquela captura de ganho adicional por gestão ativa. Então, esses são um ponto central aqui. O fundo também está com leve desconto, tá? Fechou o mês de fevereiro com leve desconto, aí tem que avaliar como é que ele está no decorrer de março, né? Quem tiver interesse pelo produto. Relembrando que o ponto de atenção, logicamente, que esse é um fundo menor, né? Ele é um fundo de pequeno porte, e também, além disso, né, de ser um fundo de pequeno porte, a liquidez ele é menor, contratou formador de mercado, né? Mas a liquidez dele ainda segue um pouco menor em relação aos pares dele. Então, fica aí, galera, o relatório do mês de fevereiro, as observações dos pontos principais desse produto aqui. O fundo vem cumprindo a premissa, né? Fazendo a entrega prometida dele,
fazendo trabalho de gestão ativa também, e o fundo vem se destacando, né? Vamos ver se o fundo chama uma emissão para ele realmente crescer, né? E poder eliminar esse ponto de atenção, que é justamente o porte e a liquidez do fundo, né? Se o fundo for para o lado do ágil novamente, né? Então ele poderá estar chamando emissões. Galera, grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.